Galera, salve, salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Surf 360. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube. Aquele misto de sensações durante a competição em Margaret River, na Austrália, a quarta parada dessa temporada de 2024. E esse misto de sensações na competição de segunda para terça-feira, pelo horário brasileiro. Claro que vem aquele sentimento de alívio, né? Um ufa com os brasileiros que ainda seguem na disputa, com Gabriel Medina e Ítalo Ferreira já fazendo ali o corte para a segunda metade do calendário, mas também aquela lamentação e a tristeza pela queda do David Silva, o DVD que talvez, por ironia do destino, em uma das melhores baterias dele na história do CT, se não a melhor, acabou caindo para o John Florence, e o DVD vai reforçar a seleção brasileira no Challenger Series de 2024. Tudo isso será assunto agora desse vídeo nosso por aqui no canal do Surf 360. Já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada. E, claro, nos siga também lá no nosso Instagram, o @surf360_. Estou por aqui mais uma vez ao lado do meu parceiro Thiago Blum. Seja bem-vindo, Blum, mais uma vez para a gente destacar tudo isso. Vamos começar pelo DVD, porque eu acho que é um pouco do que eu disse anteriormente, né? Claro que vem aquele sentimento com o decorrer das baterias de alívio com os brasileiros avançando, mas também a tristeza pela queda do DVD, que é um cara incrível. E surfou muito nessa madrugada de segunda para terça-feira, passou pela repescagem, depois já na sequência, não teve tempo de descansar, voltou para a água contra o John Florence, estava colocando o bicampeão mundial no avião de volta para casa, e aí o DVD, infelizmente, acaba sendo derrotado e vai para o Challenger Series. Tudo bem, Blum? Um abraço. Fala, Mal, pessoal ligado aqui no canal. Pois é, essa noite foi o que a gente chama de tenso, né? Realmente foi uma tensão, uma pressão muito grande nos atletas, uma torcida muito grande da nossa parte. Os brasileiros realmente surfaram muito bem, foi um dia muito bom para o Brasil. E como você falou, infelizmente o DVD ficou pelo caminho. Era uma tarefa bem complicada para ele, depois de tudo que foi desenrolado nas primeiras etapas. E como você disse, surfou demais, mostrou um comprometimento incrível. A especialidade dele, né, o surf de backside para a direita, com muita pressão. E foi realmente uma ironia, porque ele teve que enfrentar mais uma vez o John Florence, que foi o algoz dele 3 vezes nessa temporada. Exatamente sempre nesse round de 32, as 2 etapas do Havaí, Pipeline e Sunset, e agora em Margaret River, o DVD, que se tivesse enfrentado qualquer outro atleta nessa fase de 32 lá em Margaret River, muito provavelmente teria avançado. Teve gente que reclamou do resultado, foi um pouquinho polêmico talvez, porque a última onda do DVD, para mim, foi a melhor onda da bateria. Ele precisava de praticamente um 9, era um 8,96. Foi uma bateria muito louca, porque, como você disse, né, acabou a repescagem, o dia começou com as últimas baterias da repescagem, o DVD estava na última, o John Florence tinha disputado a repescagem também, só que na primeira, no dia anterior, o DVD passou na sua bateria e já permaneceu na água, quer dizer, não teve tempo nem de pensar, nem se preparar, de fazer uma preparação física, mental e também de tática para enfrentar um dos melhores do mundo ali, principalmente naquela onda. O John tem 2 títulos em Margaret, mas foi para cima e realmente enfrentou o John. John pegou só 2, era uma bateria de 40 minutos, o John pegou só 2 ondas, nas 2 ele fez um 8 alto, fez uma média muito alta na bateria, e o DVD na última onda, que ele tinha a chance, ele precisava dessa onda de 8,96, ele esmigalhou a direita e realmente faltou muito pouquinho, fez também uma média muito alta. Uma pena, mas o DVD, vivendo aquele turbilhão de emoções que o circuito mundial coloca, né, Mal? A gente lembra no finalzinho do ano passado, na última etapa lá em Saquarema do Challenger Series, ele perdeu precocemente, ficou na areia acompanhando o campeonato, 1 a 1 os atletas foram caindo, ele se classificou na última vaga, tendo que acompanhar da areia, veio para o circuito mundial e agora ele retorna ao Challenger Series. Como você falou, vai reforçar o time brasileiro, que já é muito forte no Challenger, como um dos caras mais experientes, já sabe como competir nesse formato, e vamos torcer para que ele retorne mais uma vez, que ele consiga ficar entre os 10 melhores do Challenger Series. Surf ele tem de sobra para isso, experiência e competência ele tem, e fica um pouquinho mais fraco o time brasileiro no CT nessa segunda metade sem o DVD,
Vamos ver o que vai acontecer com os outros atletas. Bom, além do DVD, outros surfistas que já não entraram, né, nessa zona de corte já foram eliminados e também estão fora da sequência da temporada. O Kelly Slater, inclusive, bastante emocionado, né, depois da derrota para o Griffin Colapinto. A gente nunca sabe se foi ou não a despedida do Kelly do circuito mundial. Deu alguns indícios nessa entrevista pós-bateria. E principalmente, Vai ser, mal, vai ser. Mas a gente sabe que dependendo da WSL, da comissão, o Kelly Slater, e obviamente a razão para isso, tem portas sempre abertas, então não duvido de mais um convite para a próxima temporada. Diga, Blum. Não, dessa vez parece que ele deixou bem claro que o circuito completo ele não vai competir, não. Recebeu todas as homenagens de quem estava na praia, todo mundo que acompanhou o campeonato também pelas redes sociais. O Kelly falou que aceita sim convites, e já aceitou o convite, provavelmente vai competir na etapa de Fiji, que volta para o circuito, é uma das ondas que ele mais gosta, sempre deixou claro isso. Talvez em Tiahupo, mas essa não é uma certeza, mas competir o circuito inteiro, viajar o circuito inteiro de novo, ele falou que ele, nesse momento, parou, vai ser pai dentro de 3 meses, mais uma vez, né, com 52 anos. O Kelly que tem todos os números possíveis e imagináveis que a gente tem que reverenciar. Teve alguns episódios que revoltaram os brasileiros no passado e tal, mas com certeza todo mundo releva isso. O cara tem 11 títulos mundiais, o primeiro com 20 anos, o último com 39 anos, foi campeão em pipe com 50 anos, tem mais de 50 vitórias no circuito mundial da elite. Quer dizer, só para ter uma ideia, uma comparação, quando o Gabriel Medina nasceu, o Kelly já era bicampeão mundial. Ou seja, o cara atravessou todas as gerações, né? Foram 30 anos no circuito mundial. E realmente agora ele falou, não, peraí, vou mudar meu lifestyle, vou mudar minha vida, realmente vou cuidar do meu filho, vou viajar. Com certeza ele não vai se desconectar do surf, porque é uma vida inteira dedicada ao esporte, vai viajar muito. Eu acredito que em uma ou outra etapa ele volte a competir, apesar da idade, como aconteceu, por exemplo, com o Mick Fanning, que é bem mais novo que ele, mas competiu. Fiji, a gente vai ver o Kelly. Então não foi uma despedida, não foi a última bateria dele como competidor profissional, mas vai se despedir como um atleta do circuito mundial. Está fora do Tour, é o fim. Realmente, o Kelly entregou tudo e mais um pouco durante todos esses anos. E a gente tem que reverenciá-lo. O que eu dizia sobre não saber se foi ou não a despedida dele é justamente em relação a isso, né? Participações em algumas etapas, até porque o Kelly nos últimos anos tem recebido esse convite da WSL, mas já algumas temporadas que ele não corre o CT inteiro, né? Sim, o Kelly já não foi também para Portugal, então algumas temporadas que a gente já não via um Kelly Slater, e acho que há razões para isso também, comprometido em estar ali entre os melhores do mundo, né? Então acho que é uma decisão até que sábia da WSL e do próprio Kelly Slater de abrir esse espaço para atletas que realmente queiram correr o campeonato inteiro a partir do ano de 2025. Então, DVD e Kelly ficaram fora ali dessa zona de corte. Os havaianos Eli Henneman e também o Ian Gentil, português Frederico Moraes, o americano Kate Madison e também os australianos Callum Robinson e o Jacob Wilcox. Todos esses já estão definitivamente fora da segunda metade do calendário, Blum. Você vê como é difícil permanecer no circuito, né? Desses caras que você falou, alguns deles vieram do CS, né? Do Challenger Series, como o DVD. Caso do Frederico Moraes, que também faz um bate-volta, já tinha sido do CT e volta para o Challenge. O Cade Madison, que estreou e não conseguiu se manter. O Jacob Wilcox, que é um cara experiente já teve algumas participações como convidado em algumas etapas do CT em anos anteriores. Tinha ido muito bem no circuito do Challenge do ano passado. Também está de volta. O Eli Henneman não conseguiu se manter. O Callum Robinson, que já estava no circuito há alguns anos aí, tinha até feito final e de etapa de Bells contra o Felipe Toledo, também está de volta para o CS. Quer dizer, é aquilo que a gente vem falando. O circuito está cada vez mais complicado e alguns brasileiros sofrendo com isso, coisa que a gente não esperava também. Mas essa galera vai ter que ralar muito para voltar outra vez para o Championship Tour. Bom, falamos um pouquinho do DVD, que estará no Challenger Series na sequência da temporada, mas 2 brasileiros já fizeram o corte. Nossos campeões mundiais, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, venceram as baterias também, já avançaram às oitavas de final.
E aí esses dois entram naquela parte do ufa, né, que a gente estava falando por aqui, Blum, do alívio também, porque havia preocupação. Chegaram à etapa em Margarete sem essa vaga na segunda metade garantida, e os resultados de ontem agora mantendo nossos campeões mundiais para a segunda metade, para a sequência do calendário. Realmente foi muito tenso. Gabriel e Ítalo precisavam vencer para trocar ali um resultado do ranking para ascender e garantir essa vaga. E, cara, a bateria do Gabriel foi muito tensa, a do Ítalo também, mas a do Ítalo um pouco mais por falta de ondas. O mar piorou muito no final da manhã, começo da tarde lá em Margarete. A do Gabriel com o Ryan Callinan, o Gabriel foi a segunda bateria dessa fase, e já entrando como overlapping hits, né, dual hits, com duas baterias ao mesmo tempo. O Gabriel adotou uma estratégia interessante de pegar algumas ondas intermediárias que sobravam ali para ele abrir uma vantagem. Ele conseguiu abrir a vantagem, e depois aí o Ryan Callinan respondeu, e o Gabriel deu troco logo em seguida com uma melhor onda da bateria, um 8 alto, 8,73, se não me engano. E aí, no finalzinho, faltou onda, cara. E a prioridade era do Ryan. Até tem uma cena engraçada, o Gabriel em cima da prancha, meio que mergulhado assim no mar, não querendo ver o que ia acontecer, esperando a bateria terminar. A gente realmente não imaginava que o Gabriel fosse passar por isso, nem o Ítalo. E agora os dois vão, né, virar a chave. Quer dizer, tem essa etapa de Margarete ainda para eles darem uma recuperada e subir no ranking ali, para tentar na segunda metade, que na verdade não é uma segunda metade, né? Foram 5, agora são 4 etapas mais, para tentar chegar perto ali do top 5 e tentar chegar na final. Só que, cara, a diferença é gigantesca, porque nesse momento, sem a etapa de Margarete terminar, o Ítalo está em 14º e o Gabriel em 18º, e eles estão praticamente com a metade dos pontos. O Griffin Colapinto, que é o líder do ranking, só para ter uma comparação, tem o dobro de pontos e ainda está na competição. Quer dizer, ele ainda pode melhorar a classificação dele. O mesmo acontece com o Ethan Ewing, que está 8 mil pontos na frente, o John Florence 7 mil pontos. Então a escalada é grande, a rampa é grande. E, cara, Mal, e justamente os dois vão fazer os duelos mais interessantes dessas oitavas de final. Daqui a pouco a gente fala dos outros brasileiros, mas o Gabriel vai enfrentar o John John. O Gabriel campeão do ano passado, o John John bicampeão em Margarete, né? Um duelo de novo de dois dos caras mais importantes dos últimos 10 anos aí, juntando o próprio Ítalo e o Felipe. São os caras que comandam o circuito e vão fazer um duelo histórico. Tomara que o mar esteja bom. É a primeira bateria das oitavas de final, quer dizer, aquela bateria que ainda coloca os juízes numa situação de avaliação, de balizamento para ver como é que vai ser o julgamento. Então é muito interessante a gente ver essa bateria. E a própria condição do mar, né? Se for no início do dia de competição, depende muito também da condição que o mar vai oferecer, né? Exato, porque o mar em Margarete normalmente é assim, o mar amanhece muito bom, com vento bom, né? E como tem as oitavas das meninas ainda também para acontecer, a gente não sabe qual que vai ser a decisão da WSL e o que eles vão colocar primeiro na água. Vamos esperar, mas você tem toda a razão, realmente o mar vai interferir bastante nisso. E o Ítalo vai enfrentar o Jack Robinson lá na outra ponta da chave, a última bateria das oitavas. O Jack, que também já venceu, um cara que nasceu no Western Australia, conhece tudo ali de Margarete, foi campeão dessa etapa em 22, e vai pegar o Ítalo, que vem numa grande campanha, não fez um somatório tão bom nessa bateria contra o Gabe Madison nessa madrugada, mas é um duelo fortíssimo também, podendo aí encaminhar até possíveis finalistas desse evento. Então, olhos atentos, já com aquela tranquilidade, com aquele peso tirado das costas em relação ao corte, e os caras vão soltar o surf. Vai ser muito interessante de ver essas baterias. Bom, na expectativa, então, por essas duas belas baterias, John Florence e Gabriel Medini, a outra com Ítalo Ferreira e Jack Robinson. Vamos agora, Blum, eu acho que teremos muita emoção, e claro, emoção de sobra. E aqui já lamentação, né? Porque a gente sabe que um deles vai ficar pelo caminho. Teremos uma bateria agora nas oitavas de final entre os irmãos Pupo, Samuel e Miguel. E aí a gente vai entrar naquela parte da matemática, né? Inclusive, mandando um abraço ao nosso parceiro Diogo Mourão, que a gente está sempre ligado aqui na calculadora afiada dele para saber a situação exata dessa matemática, de todas as contas dos brasileiros nessa tentativa de entrar na zona de corte para a sequência da temporada.
Vamos lá, então. Teremos uma bateria importantíssima, não envolvendo brasileiros, né? Será do Ethan Ewing com o Seth Muniz. O Ethan Ewing vai ter torcida de sobra dos brasileiros, algo que Quem raramente diria, né? acontece. Algo que raramente acontece. O australiano vai ter a torcida dos brasileiros agora, porque o Seth Muniz está nessa disputa contra também a linha de corte ali do Championship Tour de 2024. O Seth Muniz, nesse momento, ele é o último da linha, é o 22º colocado. O Iago Dora caiu na repescagem, e aí o Iago agora já não pode fazer mais nada, vai ter que ficar da areia ali acompanhando as baterias e secando os adversários também. E aí a gente amplia essa disputa toda, porque além de secar o Seth Muniz, para que ele já seja derrotado agora contra o Ethan Ewing e não passe o Iago Dora, a gente ainda tem uma situação que abaixo da linha de corte, os únicos 3 atletas que ainda estão nessa etapa de Margaret River são os brasileiros, Samuel Pupo, Miguel Pupo e Caio Belli. Teremos o confronto direto entre os irmãos Pupo e também a bateria do Caio Belli contra o sul-africano George Smith. Vamos lá então, Blum, vamos desenhar toda essa questão matemática agora. O Iago tem que torcer, não há outra condição para o Iago Dora. Nossa torcida, claro, para que o Seth Muniz já seja derrotado agora pelo Ethan Ewing. Quem passar dos irmãos Pupo com a derrota do Seth Muniz tá dentro. Essa é a matemática e daqui a pouquinho a gente fala do Caio também, né? Exato. São 2 vagas para 4 atletas, né? O Iago, para se manter, basta o Seth Muniz ser eliminado pelo Ethan Ewing, que o Iago não pode ser... Ele pode ainda ser ultrapassado, mas ele não cai fora da linha. Por quê? Miguel ou Samuel, um dos dois, quem vencer, quem perder está fora do corte, né? Quem vencer, se o Seth Muniz não avançar, quem vencer essa bateria também se garante, né? Independente de uma classificação final. O que pode acontecer? E o Caio Belli, se o Seth Muniz perder, ele vencendo o George Smith, ele também ultrapassa o Seth Muniz. Aí, quer dizer, se o Seth Muniz for eliminado, teremos quatro brasileiros entre os classificados. Já o Gabriel e o Ítalo, o Iago ficaria, e aí a disputa ficaria entre Samuel e Caio. É isso, Mal? Agora me confundi. Se o Iago pode ser ultrapassado também pelos dois? Pode, né? O Iago pode ser ultrapassado pelos dois também. Desde que eles cheguem lá para frente. Isso, não se eles chegarem às quartas de final. Exato. Se eles avançarem às quartas, eles ainda não chegam na pontuação do Iago Dora, só se depois eles avançarem às semifinais. Isso. Se o Seth Muniz, então, for eliminado, o Iago não perde mais a vaga, né? E aí, Caio e Samuel passando, os dois vão ficar numa disputa ali para quem se classificar melhor, tiraria um outro e, de repente, também tirava o Iago se os dois chegarem lá na frente na competição. Então, o Iago tem que torcer, primeiro de tudo, né, para o Seth Muniz ganhar. E depois ele teria que torcer. Diga aí. Só há uma condição, né, rapidamente, mesmo que o Seth Muniz seja derrotado, o Iago ainda pode cair dependendo dos resultados dos irmãos Pupo e do Caio Belli. Porque se eles avançarem, eles ainda contam com essas condições matemáticas de passarem também o Iago nessa disputa, né? Se o Seth Muniz não passar, já é um alívio, porque é um a menos nessa bateria. Mas mesmo assim, outros 2 brasileiros podem ultrapassar jogando o Iago para baixo da linha de corte. É isso, eu me compliquei aqui, porque, na verdade, minha cabeça está funcionando da seguinte maneira. Se o Seth Muniz for eliminado, a gente vai ter, de qualquer forma, 4 brasileiros, né? Entre os 22 classificados. Aí vai depender de quem vai se classificar melhor. Mas aí teremos 4 brasileiros, porque o único estrangeiro não brasileiro que tem a chance de se manter no corte é o Seth Muniz, né? E aí tem o Conor O'Leary, também pode ser ultrapassado, de repente, dependendo também de combinação de resultado, mas ele já está praticamente classificado também. Então é isso. O Iago tem que torcer, não tem o que fazer, e o Pupo que perder a bateria vai ser o Pupo eliminado desse corte também. E a gente tem uma condição também, né, Blum? E aí, obviamente, vai depender desse desenho, porque o Seth Muniz, caso ele passe pelo Ethan Ewing, na sequência, nas quartas de final, ele pega o vencedor entre George Smith e Caio Belli.
Então, a gente pode ter uma situação, como você citou agora o Conor O'Leary também, é que ele já está quase, não chega a 2.000 pontos, né? Mas ele está bem à frente do Seth Muniz. O Conor, até pelo desenho, pela forma como tem rolado essa etapa de Margarete, dificilmente ele vai para baixo da linha de corte. Sim. Acho que o japonês ele vai se manter ali dentro dessa reclassificação, e aí vai ficar uma disputa mesmo ali do Iago, que vai ter que acompanhar. A nossa torcida para o Seth Muniz ser eliminado agora pelo Ethan Ewing. E aí, infelizmente, né, essa bateria já entre os irmãos, um vai deixar o outro pelo caminho, né? O derrotado vai para a sequência do Challenger Series, né, para o início do Challenger nessa temporada de 2024, e o Caio que vai ter a bateria com o George Smith também para buscar essa vitória, para seguir ainda nessa luta, nessa busca pela vaga na metade seguinte, né, na segunda metade do calendário. Ou seja, eu não esperava que eu fosse dizer isso, mas hashtag somos todos Ethan Ewing, né? Porque Pois é. Desde o Ethan é um dos caras mais criticados quando se trata de polêmica de resultado, de desempenho e tal, mas vamos torcer para ele se manter, que ao mesmo tempo lá na frente vai ser ruim isso também, mas uma coisa de cada vez, né? Porque se o Ethan também ganhar, ele vai somar mais pontos na corrida, lá na frente para o top 5, mas calma, uma coisa de cada vez. E você falou dos irmãos Pulpo, a gente lembra do ano passado, né, Mal? Inclusive foi um papo que a gente teve com o Miguel no nosso podcast, todos os episódios estão aqui no nosso canal do YouTube, que no ano passado, Miguel e Samuel foram pegos pelo corte por questões diferentes. O Miguel se lesionou em Portugal, não pôde competir em Bells, e em Margarete também não competiu e ele perdeu a vaga. Só que o Samuel continuou competindo e também não conseguiu passar do corte. E nesse papo com o Miguel, ele disse, foi muito triste, nós dois perdemos a vaga, só que foi o que eu falei para o Samuel. Cara, você está saudável, você está com o corpo perfeito, você tem como lutar. Então, usa essa sua situação de saúde perfeita para tentar lutar. E foi o que aconteceu depois, já vencendo a etapa da Gold Coast, da abertura do Challenger Series. O Miguel voltou para o CT por convite da WSL, exatamente por essa lesão. E o Samuel ralou e ganhou a primeira etapa na Gold Coast e a última lá em Saquarema e voltou através do Challenger Series. Dessa vez, os dois saudáveis, né, irmão? E se enfrentando, Sim. Tendo que ir ali num braço de ferro de família. Imagino como está a Giane e o Wagner, como eles devem estar, para imaginar. Com certeza uma coisa está certa. O bilhete do voo para Gold Coast já está lá. Mr. Pulpo, né? Um dos dois vai ter que ir para Gold Coast, o outro vai seguir, talvez voltar para o Brasil para depois seguir a outra metade do circuito mundial da elite. Bom, a gente falou sobre Gabriel e Ítalo, que já conseguiram a reclassificação, né? Ficaram dentro da zona de corte. Outros 7 surfistas na competição de segunda para terça-feira aqui na madrugada brasileira também garantiram essa vaga na sequência da temporada. O indonésio Riwaida, o marroquino Ramzi Bukian, o havaiano Maikalani Devu, também o australiano Ryan Callinan, o italiano Leo Fioravanti, o sul-africano Matthew McGlivery e o australiano Liam O'Brien. Todos esses, então, já se juntaram àquela São outra 19 parte. de 22. Oi? Desculpa, Blum. São 19 de 22 já definidos, né? Isso, né? Se juntaram ali a Griffin, Ethan, John, Jake Marshall, Baron Mamiya, Jack Robinson, George Smith e o Corey Hoshman, que anteriormente já haviam garantido essa sequência na temporada. Bom, é isso. Aqui no Surf 360 a gente segue de olho, então, nessa situação toda envolvendo os brasileiros, esse duelo dos irmãos Pulpo e também a luta do Caio Belli e a luta da areia do Iago Dora para que ele se mantenha também na sequência. Passando rapidinho, então, as baterias das oitavas, só para não passar batido, Mal. Primeira bateria, John contra Gabriel. A segunda, Miguel contra Samuel. Ou seja, se o Gabriel eliminar o John, teremos um brasileiro com certeza na semifinal, porque teríamos um confronto Brasil contra Brasil aí nas quartas. Depois, Griffin Colapinto contra Hansi Bukian e o George Peter, que foi convidado dessa etapa, eliminou o Cole Hausmann, né? De tudo que aconteceu lá em Bells, a gente lembra. E o Peter estava envolvido na polêmica com o Ethan na etapa em Bells. Então, teve a polêmica do George, que deveria ter ganho do Ethan, e o Cole, que deveria ter perdido para o Gabriel. Eles se encontraram e aí quem venceu dessa vez foi o George Peter. Aí do outro lado da chave, Ethan Ewing contra Seth Muniz. Quem vencer enfrenta o ganhador de George Smith contra Caio Belli.
Jake Marshall contra Michael Devaux e na última bateria, como a gente falou, Ítalo Ferreira e Jack Robinson. Será que teremos um brasileiro campeão pela primeira vez, ou pelo menos um brasileiro chegando na final nessa temporada? Uma coisa tão difícil de acontecer, né, Mal? Tomara! Porque até o ano passado eram coisas tão comuns que desse ano não estão acontecendo. E tomara que seja assim nessa última etapa antes do corte, para depois, na segunda metade, nas 4 etapas anteriores, Brasil levar absolutamente tudo e que a gente tenha ali, principalmente Gabriel e Ítalo Ferreira, né, se aproximando do top 5. E tende a ser uma situação parecida com a do Ítalo em 2022, né, de classificar ali no finalzinho do top 5 e aí com aquela necessidade de varrer todo mundo no WSL Finals para chegar à decisão e poder brigar pelo título da temporada, mas tomara que seja assim, que venha uma vitória brasileira. Agora a gente segue acompanhando tudo. Diga lá, Blum. Só para terminar, lembrando que tem Tatiana Weston Webb também nas oitavas do feminino, e a Tati lutando também para se manter entre as 10 melhores. Vai enfrentar a Tyler Wright, um duelo duríssimo, torcendo também para que a Tati, que agora voltou a estar sozinha, a nossa estrela solitária no feminino, já que a Luana perdeu a vaga, né? Tomara que a Tati avance e se mantenha no tour também para o ano que vem. Gol, Tati! Bora! Então fiquem ligados aqui no canal do Surf 360. Em breve a gente volta com atualizações de toda essa situação, esse cenário do Championship Tour de 2024. Aloha, galera! Valeu! Valeu!